Estamos trabalhando, caminhando no estudo, versículo por versículo, dessa carta profética, apocalíptica, do Apocalipse, é claro. Trabalhando então, já praticamente passando aí já da metade, estamos avançando. E para você que está chegando hoje, eu sempre faço uma pequena recapitulaçãozinha, só para a gente se situar aqui, para entrarmos no texto, certo? Nós estamos falando então, estudando a carta de Apocalipse, a carta escrita pelo apóstolo João, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, exilado pelo imperador Domiciano, que trazia para si, como os imperadores, como Nero antes dele, depois o próprio Domiciano e outros, Trajano e aí vai, trazia sobre si um título de Dominus et Deus, o Senhor e Deus. Eles queriam ser adorados como Deus, e eles queriam então receber adoração através de queima de incenso. O seu busto passava pelos vilarejos, pelas cidades, e as pessoas tinham que então queimar aquele incenso, e eles eram adorados. E é claro que os cristãos não vão querer saber disso. Os cristãos não vão se prostrar diante de uma imagem do imperador, eles não vão falar que César é Deus, eles vão falar Jesus é o único Senhor, e por isso eles são perseguidos, por isso eles são presos, e João foi exilado na ilha de Patmos. Joga esse homem lá, deixa ele lá, para ver se acaba logo com isso. E naquele momento, naquela prova, ele rompeu em fé, naquela prova de fé, ele recebe a revelação de Jesus Cristo, e Jesus fala assim: João, escreve as coisas que você está vendo, as coisas que você vai ver, então escreve todas e relaciona. E assim então, nós dividimos essa carta, dividimos então numa estrutura das coisas, de acordo com capítulo 1, verso 19, as coisas que você tem visto. Me ajuda aí, B, que eu não estou passando aqui. As coisas que você tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então essa é a divisão que nós estamos vendo em Apocalipse, 3 grandes blocos, um que foi, um que é na época de João e um de futuro. E na verdade, 2 temas vão aparecer constantemente nessa carta. E eu costumo dizer que quando a gente estuda Apocalipse, muita gente quer saber, uma das coisas que nós vamos ver hoje, né? A identidade de alguns personagens, o que significa o 666, e querem saber esses pontos. Mas na verdade o que Apocalipse está dizendo é a soberania de Deus. Ele vai mostrar o trono de Deus como nenhuma outra carta mostra. É o lugar nas escrituras onde mais se fala sobre o trono de Deus, é em Apocalipse, e você vai ver a vitória do Cordeiro. Então estudar o Apocalipse é falar sobre esses temas. E eu me lembro conversando com uma pessoa, e ela falava assim: eu não leio Apocalipse não, porque para mim é coisa do futuro, eu vou saber. Não é só sobre a coisa do futuro, não é sobre eventos que virão, mas é sobre a soberania de Deus, o controle absoluto de Deus sobre a história, e até sobre o mal, porque o mal está com uma data expirada, e o Cristo vitorioso um dia vai retornar, como nós estamos esperando, e aí sim nós vamos ver o mal finalmente extinguido. Mas é a vitória do Cordeiro, a soberania de Deus, e esses são os temas que vão aparecendo no Apocalipse. Ele diz a João: João, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. E João, antes de ver as coisas que hão de acontecer, do capítulo 4 ao 22, antes de ele ver isso, a visão que ele tem é do trono de Deus, e ele vê o trono e descreve para nós, e aí a gente fala assim: eu não sabia que era tão lindo assim. E eu acho que é justamente essa é a nossa reação, quando você vê o teu Senhor face a face. Fala assim: cara, você já parou diante de uma imagem de tirar o fôlego? Né? Já parou diante daquele cenário que você fala assim: palavras aqui não precisam ser ditas. Um poeta talvez ficaria ali falando e falando diante daquela imagem, mas eu penso que é assim que nós vamos ficar diante do Cordeiro. Não sabia que ele era tão lindo, aquela paz, aquele amor, aqueles olhos tão doces, aquela voz que nos chamou das trevas para o seu reino. Só que nós vamos ter uma reação, e os céus teve essa reação, porque ele vê o trono de Deus, ele descreve o trono de Deus para nós, e aquele que está no trono, ele tem um livro em suas mãos, e esse livro ele está escrito por dentro e por fora, e está selado com 7 selos, e ninguém é digno de abrir aqueles selos. E de repente ele começa a chorar, e um dos anciãos fala assim: olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, e tem então
ele é digno de abrir os selos e ler o livro. Pode passar, Bé. E ele olha então para o trono para ver aquele que é digno, e ele vê um cordeiro. Ele fala o cordeiro, ele olha para ver o leão, porque ele fala o leão da tribo de Judá venceu para abrir. Ele olha para ver o leão, mas o que ele vê é um cordeiro como que foi morto, e o cordeiro pega esse livro das mãos daquele que está no trono, e aí o céu faz aquilo que eu e você vamos fazer quando nós vimos o quão lindo ele é. Eles se prostram em adoração, eles imediatamente se prostram em adoração e começam a cantar o cântico do Apocalipse. A honra, a glória, o poder, a majestade, o louvor pertencem a ele. Imagina o céu, miríades e miríades de anjos, num grande coral prostrado diante do Cordeiro, porque ele é digno de abrir o livro e lê-lo. Ele é digno de romper os selos e abrir o livro, porque ele foi morto, e com seu sangue comprou pessoas de toda tribo, povos, línguas, raças e nações. E João tem aquela visão celestial, e eu falo, que privilégio maravilhoso. Só que um dia nós vamos também estar ali no meio, né? E vamos ver aí com os nossos olhos toda essa situação. E eles se prostram, o cordeiro pega o livro da mão daquele que está no trono, e ele abre os seus selos, e ele começa a abrir os seus selos, e quando ele abre, o céu fica em silêncio por meia hora, ficam pasmos com aquilo que vai vir. O que está escrito nesse livro, está escrito já, determinado por dentro e por fora, por completo, não tem mais o que adicionar, o que tirar, e é aquilo que vai vir, o plano escatológico para a humanidade. E ele abre, e tem 7 trombetas sendo tocadas, pode passar, 7 trombetas sendo tocadas, e ali nós vemos então, aquilo que vai ser feito sobre os ímpios, sobre os pecadores dessa terra, e julgamentos vêm sobre nós, sobre a terra eu digo, meio ambiente, comércios, recursos naturais, a humanidade é toda afetada, e nós já vimos isso, 7 trombetas, mas antes da 7ª trombeta ser tocada, nós estamos nesse intervalo, vendo alguns personagens que fazem parte desse período chamado a grande tribulação, e no capítulo 12 nós vimos que Satanás ele perde uma batalha do céu, ele é exilado para todo sempre, tirado, expulso para todo sempre, não tem mais acesso à presença de Deus, ele é expulso daquele lugar, e ali ele vai contra a igreja, mas Deus protege a sua igreja, e aí ele para agora com a sua última cartada, ele para na areia, diante do grande mar, e levanta suas 2 armas finais, para ir contra a igreja de Jesus, e a primeira delas é o anticristo, nós vimos na semana passada, vamos relembrar um pouquinho? Pode passar. Quem ele é e o que será? Na verdade, vimos então que primeiro, ele é um líder político, não é? Um líder mundial, vai ser alguém que vai ser levantado, que vai ter uma palavra que influenciará o mundo inteiro. Segundo lugar, nós vimos que ele fará um acordo de paz, será um homem que solucionará o caos político que nós vamos entrar, ou já estamos dentro, temos que interpretar os tempos, né? Em terceiro lugar, ele trará solução para um caos econômico que também virá. Em último lugar, ele perseguirá a igreja. Vimos um pouco sobre esse personagem, não demos nomes, é claro, porque não podemos dar, mas nós vamos olhar o levante desse personagem, só que ele não está sozinho. O dragão que para na areia, olha para o mar e vem a besta que emerge do mar, o anticristo, agora ele vê uma besta que emerge da terra, e esse é o nosso texto dessa manhã. Apocalipse capítulo 13, abra lá comigo, versos 11, nós vamos na verdade do 11 até o 18, abra e mantenha aberto, a besta que emerge da terra. São as 2 armas finais do anticristo, do dragão, o anticristo e o falso profeta, e é sobre ele que nós vamos explanar essa manhã, para que você abra os seus olhos, porque isso tem a ver com todos nós. Então 13 de 11 a 18, ele começa assim, manter a sua Bíblia aberta. Eu vi uma outra besta emergir da terra, e ela possuía 2 chifres, diferentemente da besta que ele viu antes, que emerge do mar, que tinha lá 10 chifres, é um negócio esquisito demais, mas aqui parece que é alguém mais simples, só que olha o detalhe, ele começa falando que eu vi emergir uma besta da terra, e essa besta ela vai ser terrível, não pela sua aparência, porque a primeira besta era pior ainda na sua aparência, mas ele vai ser terrível por causa da sua sutileza. Essa segunda arma que a Bíblia descreve como o falso profeta, no capítulo 19,
e no capítulo 14 aparece mencionando que a besta que emerge da terra é o falso profeta. Ele é muito sutil, e essa é a sua arma terrível, a sua sutileza e o seu engano, porque olha o verso ainda 11, ele parece como cordeiro, ele vem, ele possuía 2 chifres, parecendo como um cordeiro, mas ele fala como um ladrão, como um dragão. Ele é um enganador, ele é um dissimulador. Essa besta, ele é o falso profeta, e ele vem enganar as nações com o seu jeito. Ele vai parecer alguém bondoso, uma pessoa vai se levantar que vai parecer muito bondosa, muito afável, uma pessoa muito aberta, de fácil aproximação, uma pessoa que as pessoas vão querer estar com ele. Parece que alguém manso, parece que alguém humilde. Lembre-se, ele parece com o cordeiro, que a característica é uma mansidão, que a característica é uma humildade. Ele parece uma pessoa simples, humilde, afável, manso, mas quando ele abre a boca, ele fala como um dragão. E esse personagem vai aparecer na nossa história. Além do anticristo, vem esse que chama falso profeta, e ele vem como um cordeiro, e as pessoas vão falar: que cara joia, que cara bondoso, como é bom estar perto dele. Só que quando ele abre a boca, ele fala como um dragão. Só que o pior é que a nossa cultura já está começando a confundir as coisas, e a voz do dragão começa a ser a voz dessa sociedade. Se alguém hoje fala que Jesus é o único caminho, que não há outra salvação fora de Cristo, a sociedade começa a falar que nós somos intolerantes, e começa a falar que tem que haver uma tolerância, onde todas as religiões são aceitas. A sociedade começa a procurar uma tolerância, quer dizer, não existe um só caminho, existem vários caminhos. Não existe só um jeito de ser família, existem vários tipos de família diferente. Percebe? Um falar do dragão, percebe que é um linguajar do dragão? Não importa o tipo de amor, não existe um tipo de amor só, existem várias formas de amor. O que vale é amar, o que vale é ter essa união como família, o que vale é você ser tolerante, o que parece com um cordeiro, mas a sua fala é de um dragão, porque por trás estão princípios contrários ao das Escrituras, coisas que Deus odeia e abomina. A sociedade hoje quer que você aceite como normal. Olha a fala do dragão. E hoje, se aparecer alguém manso, humilde, vamos nos amar, tudo bem aceitar essa situação, seja tolerante, e levanta bandeiras de arco-íris, e faz coisas que Deus abomina. A sociedade vai falar: esse cara vale a pena seguir. O dragão já está falando, e a sociedade está ouvindo a voz do dragão, e acha que é um cordeiro, acha que tudo bem, acha que é isso. Vai ser muito fácil a aceitação desses 2 personagens, do anticristo e do falso profeta. Vai ser muito fácil, a sociedade vai abraçar essa turma, você pode ter certeza. Um vai trazer solução ao caos político e econômico, e o outro agora vem trazendo esse falar do dragão, tentando trazer essa falsa imagem de um cordeiro. Só que ele é um falso profeta, e aqui eu quero passar para você alguns pontos de profeta, o que a Bíblia nos ensina sobre profeta. Olha só, porque ele é um falso profeta. Deuteronômio 18, coloca na tela, Bia, está ali, ó. Deuteronômio 18 vai dar algumas especificações de profeta, vem comigo, olha só. Diz assim: como conheceremos a palavra que o Senhor falou? No Velho Testamento, os profetas, Deus levantava homens que falavam por ele, e existia uma fórmula profética que a gente diz: assim diz o Senhor, 2 pontos, e aí vinha a palavra de Deus, carregada de autoridade. Desobedecer ao profeta era desobedecer ao próprio Deus. Como eu vou saber que essa palavra veio do Senhor? Ele vai dizer: saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Então o primeiro quesito aí que eu vejo de garantia de um profeta é cumprimento daquilo que ele falou, 100% acurado, 100% se cumprindo. Foi 99%, pastor, 1% passou, vai ver que, não, tem que ser 100%, era um dos requisitos para o profeta, tem que cumprir aquilo que ele falou. Olha ainda 1 Reis 22, está na tela, sei que está pequenininho, mas vamos lá.
Aqui é uma outra história. Eles estavam vendo se iam guerrear ou não, o rei de Israel, vamos guerrear ou não contra aquela turma, chama um profeta, vamos ver se a gente vai para a guerra. O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio esse profeta. Por que você odeia esse profeta? Porque nunca profetiza de mim o que é bom. O profeta, né, cara? Essa é o caractere do profeta. No Velho Testamento você via um profeta vir na tua direção, você falava, ai, né? Se prepara, que coisa agradável talvez não venha, né? Venha paulado do teu lado. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traga-me depressa Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar falou dizendo, aí chega o mensageiro e fala: Micaías, olha só, todos os outros profetas já falaram coisa boa para o rei, para ele ir guerrear. Então, olha o que ele fala: predizem coisas boas para o rei, portanto, que a sua palavra seja como uma palavra de um deles. Faz o que é bom. Olha, já ele não corrompeu o cara, né? Todo mundo falou que vai, então você como profeta concorda. E ele fala, Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu vou falar. Esse é o profeta, ele não deixa se corromper, não vai falar coisas que Deus não mandou só para agradar os outros, certo? Esse é o profeta. Mas eu acho que o Deuteronômio 13, eu acho que aqui vai encaixar bem onde nós estamos entrando no falso profeta. 13, 1-3. Se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador, e anunciar um sinal e um prodígio, e se acontecer esse sinal, está vendo que é diferente do 18, lá no 18, se ele tem que falar e tem que cumprir, aqui ele falou e cumpriu. Então quer dizer que ele é um profeta de Deus? Calma, tem um outro quesito. Além de ser 100% acurado, falar e acontecer, tem um outro quesito. Qual é o outro quesito? Se esse profeta falar e acontecer, mas ele disser, vamos seguir a adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador. Além de falar o que tem que acontecer, esse profeta não pode desviar você do único Deus verdadeiro para adorar falsos deuses. Esse é um falso profeta, e é exatamente isso que nós temos aqui. Vai se levantar uma besta que emerge da terra, vai aparecer um ser que vai ser meigo, manso, humilde, e eu tenho uns personagens que encaixam muito bem nessa descrição. A gente não pode dar nomes aqui, mas se você pensar, teve um personagem que vem na história, eu vou falar porque eu quero que você pense sobre isso. Quando o Papa Francisco subiu ao pontificado, ele foi diferente dos outros. Não sei se você lembra disso, alguns anos atrás. Em 24 horas, ele fez o que quase a maioria deles não fez em algumas atitudes tão simples. Todo novo Papa usava uma cruz de ouro, ele não quis, ele quis a de prata de sempre dele. Tem um sapato vermelho lá que é especial, não me pergunte por quê, não sei, mas ele não quis usar, ele quis usar o pretão dele de sempre. Ele foi numa hospedaria, dormiu lá e ele pagou a conta, fez questão de pagar a conta. Ele, de vez de orar pelo povo, ele pediu que o povo orasse por ele na sua posse. Foram todas atitudes que não eram costumeiras de um Papa que chega, e a turma fica assim, uau, até os crentes, esse Papa é bom, hein, que homem joia, hein, que cara, olha, aí eu comecei a olhar aqui e falei, peraí, alguma coisa está errada esse negócio aí. Um homem que pega uma estátua e beija a imagem, seja de quem for. Um homem que se prostra a ídolos, sabe o que ele está fazendo? Ele está levando o povo a adorar alguém que não é Deus. Sabe o que ele é? Um falso profeta. Mas ele parece com um cordeiro, ele é manso, ele é humilde, ele dá o seu sorrisinho, ele abraça as crianças, ele fala de paz, de tolerância. Mas ele leva o povo a se prostrar diante de uma imagem que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, a colocar a sua confiança em outro que não o Senhor Jesus. Ele desvia as pessoas do caminho de Deus para colocar no caminho da idolatria, e as pessoas vão no caminho da idolatria. Ele parece como um cordeiro, mas fala como um dragão. Não estou falando que é ele, mas é um bom exemplo para você abrir os seus olhos, porque vai ser muito fácil de a gente ser enrolado, tanto que muitos evangélicos falam, esse cara é bom, esse cara acho que agora deve ser até um pastor enrustido lá, né? Deve ser alguma coisa assim. E essa besta, ele fala
como o dragão e vai levar as pessoas, olha o verso 12, vai comigo, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, que é o anticristo, e faz com que a terra e seus habitantes, olha lá, adorem a primeira besta, ele leva a adoração do anticristo. Por isso que ele é um falso profeta, porque ele vai fazer sinais e maravilhas, e vão acontecer esses sinais. Então ele é um profeta de verdade, mas ele leva as pessoas a adorarem a besta, ao anticristo. Então ele é um falso profeta. Continua lá, então ele faz com que seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. 14, e essa palavra para mim aqui é chave, seduz, ele seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, mais uma vez dizendo que os que habitam sobre a terra façam uma imagem da besta. Ele vai procurar adoração. Olha o que o teólogo Michael Gorman, no seu livro Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, ele diz: porque o falso profeta, ele é a grande propaganda do anticristo. Assim como Jesus teve João Batista como precursor, o anticristo vai ter uma propaganda, um marketing muito forte, que se chama falso profeta. A função da propaganda, diz Michael, é fazer o mal parecer bom, o demoníaco parecer divino, o violento parecer pacificador, o tirânico e opressor parecer libertador. Olha esse final, e eu quero que você preste atenção aqui. Ele faz uma fidelidade cega e incondicional parecer uma devoção religiosa, razoável e de livre escolha. E eu quero que você atente aqui, porque eu falei do Papa, mas eu quero falar com você, cristão evangélico. A propaganda, ela tenta fazer, principalmente esse final, levar uma fidelidade cega e incondicional parecer uma devoção religiosa. E muitos evangélicos nesse final de ano adoraram Jair Messias Bolsonaro. Adoraram um homem, foram para as ruas, ele passava, parecia um bando de adorador. Eu estava lá, eu saí numa motociata, 30 mil motos junto, estou dentro. Sou motoqueiro? Sim, peguei, vamos andar de moto, aquela montanha, aquele rio de moto, que delícia, cara. Chegamos lá, ficamos lá esperando, falei, agora vamos ficar aqui esperando. Quando ele passa, eu comecei a reparar, olhar de volta, a esperança nos olhos das pessoas, o amor nos olhos da pessoa, a devoção nos olhos das pessoas. Eu falei, isso aqui é adoração, isso é uma procissão religiosa. O que é que eu estou fazendo aqui? De moto ou sem moto, não tenho que estar aqui. Eu falei, daqui eu me mando. Fui embora. Eu, Sigmar, uma turma, deram uma voltinha de moto, depois todo mundo vazou. Percebe, gente? É uma fidelidade cega e incondicional. A gente não está vendo, a gente acha que é pelo país. Só que as pessoas, quando colocam a sua esperança num homem, quando seus olhos brilham, e falam assim, eu não sabia que era tão lindo assim. Isso é adoração. Cuidado. Não estou falando que todo mundo que votou nele, não é isso, eu votei nele também, não estou falando disso, estou falando de uma devoção religiosa, de achar que ele ou qualquer outro, ou o Papa ou qualquer outro, é a esperança, é a solução. Isso é devoção religiosa. Cuidado, avalie isso. Por isso vai ser muito fácil para o falso profeta se levantar e puxar a adoração. É um cara que trouxe... O anticristo vai trazer solução ao caos econômico, ao caos político. O falso profeta se levanta e fala, ele é o cara, vamos juntos. Deixa eu te contar uma bobice aqui. Recebemos um convite, eu, Ciro, Gabriel. Bolsonaro vai estar aqui em Balneário e vai fazer um café. Eu falei, café, estou indo, pode ir. Aí vai ter um café para os pastores e liderança. Eu falei, cara, vamos lá, né, café, vamos ouvir, temos que ouvir, né, temos que ouvir propostas, é claro, temos que ouvir propostas, e fomos lá. Aí cheguei lá, não tinha café. Falei, puxa vida. E tinha uma multidão, meu filho, não era só pastor e gente, não, era uma multidão. Eu falei, estamos aqui, vamos ouvir as propostas, eu tenho que conhecer, tenho que ouvir a proposta, vamos lá. Entramos lá,
E era um comício. Aí eu falei, rapaz, tudo bem, vamos lá. Mas que não me acrescentou absolutamente nada, diferente do que já tinha. Eu já sabia que eu ia votar, já sabia, enfim. Mas, de novo, olhando, gente, nós estávamos lá igual 3 tontos assim, né? Mas tinha gente, você via, que colocava o coração naquilo. Ele era o salvador da pátria. E eu falo assim, eu não me prostro diante a imagem nenhuma. Meu joelho se dobra diante a Cristo Jesus e a Ele somente. Minha esperança está nele somente. Quem vai dar um jeito é Cristo e ninguém mais. Mas você percebe como a gente se envolve tão fácil? E eu não estou aqui para condenar você não. Estou falando só para abrir os teus olhos. Cuidado, porque essas propagandas é muito forte para levar a gente para um outro lado, longe de Cristo. E a gente confunde, de novo, eu já falei isso aqui para você, confunde governo com igreja. E acha que estamos indo em direção ao reino de Deus ao defender alguns princípios de algum lado ideológico e político. E esse falso profeta, ele vai usar essa propaganda para trazer as pessoas para adorar alguém. Não se prostre diante a Lula, não se prostre diante a Bolsonaro, não se prostre diante a nenhum deles. Homens falhos, pecadores, se prostre diante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus o nosso Senhor. É sobre ele, só Ele. Só Ele, tua esperança deve estar nele, teus sonhos devem estar nele, não em quem vai subir a rampa do Planalto, mas quem vai descer do céu. É essa que você tem que olhar e falar assim, é isso que eu anseio, e eu não sabia que era tão lindo assim. Eu já vesti as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar, Cordeiro. Não me importa, cara, eu não quero saber de outras coisas, são passageiras. Sim, sou cidadão, sim, vou fazer as coisas, mas o meu olhar está no céu. E o anticristo, ele virá, e o falso profeta também, e ele vai levar as pessoas a adorarem a besta. Nós vamos ser atingidos em cheio por essa propaganda que nós já somos até hoje, né? Ele vai fazer sinais, maravilhas. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte no seu comentário: será um tempo de cerco, perseguição, de controle, de vigilância, de monitoramento das pessoas, no aspecto político, religioso e econômico. A igreja sofrerá perseguição porque não adoraremos a imagem da besta. E ele é um líder, esse falso profeta é um líder religioso, porque ele vai fazer uma imagem e vai falar, adorem essa imagem, igualzinho o imperador lá no 1º século, adorem essa imagem, e os cristãos vão ter a sua oportunidade, ou de adorar a imagem, ou não. Se não adorar a imagem, há consequências, mas vamos ser forçados a essa adoração? Sim, vamos ser. Olha o verso 16, vai comigo, verso 16, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes sejam dado certa marca, sobre a mão ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tem a marca. Vai ser instituído algo, e aqui a especulação começa a mil, né? Que você não compra nem vende se não tiver essa marca. Está vendo como é meio que o imposto e obrigado? Se você quiser comprar e vender, você vai precisar ter a marca, e essa marca é uma concordância com esse plano econômico, político do anticristo, que o falso profeta está promovendo. Vamos adorá-lo, receba a sua marca. Muitos vão falar que é física essa marca, outros vão falar que é num sentido mais espiritual. Que marca é essa? Eu sei o que vai dizer aqui. Ela vai dizer que é o nome ou o seu número, diz lá, sobre a mão direita ou a fronte, pois ninguém pode comprar e vender, senão aqueles têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Qual é o nome da besta? Não é o que você pensou, dá vontade de falar, mas não é. 18, aqui está a sabedoria, quem tem o entendimento, calcule o número. E agora os matemáticos vão se preparar, calcule o número. Que número é esse? O número é 666, pronto, está aí para nós a identidade. E sabia que esse é um número que deixa as pessoas até assim, né? Vai fazer uma compra, sei lá, 666, fala assim, não. Número do documento, 666, ela, não, documento meu não. Tira esse treco aí, documento não. Se eu te falar que o meu tem, você acredita? É brincadeira.
Quando eu tirei o documento, eu vi aquele número e falei, você está de brincadeira. Tira. O cara do banco não quer nem saber, filho, o que eu creio, o que eu não creio. Vai logo, anda a fila, anda, vai, meu filho. Eu olhei aquele documento, cara, com 3 6 ali, um atrás do outro. Eu falei, tem que colocar um ponto em algum lugar aqui. E graças a Deus tinha um ponto no meio ali. Sabia que tem até um nome de uma doença? Vou colocar aqui para você, ó, lê aí. Isso é uma fobia, viu, gente? Quem tem fobia de 666 tem isso aí. Isso é uma fobia, isso é uma fobia, tem gente que tem fobia desse número, né? Mas enfim. E o que será esse número, essa marca? Isso que vai nos identificar as pessoas com o anticristo, aí as especulações. Olha algumas imagens para você. Já ouviu falar nisso ou não? Ah não, a 666 é a internet, é o www. Da onde eles tiraram isso? De um negócio chamado gematria, e gematria existe, viu? Que é dar aos quadrantes hebraicos valores numéricos, e é por aí que a gente vai. Mas tem gente que fala, tá vendo, ó, www, o correspondente no hebraico é o vav tem valor 6, então www é vav 666. Outra, já viu essa não? Tá por aí? Tá vendo? Você começa a achar chifre em cabelo de cavalo, certo? Você vê as coisas e fala assim, tem coisa aí. Passa outro. Essa, em cima, você tem o nome, o Código Vaticano, ele vai, o 666, ele descreve daquele jeito. E embaixo você tem o nome Allah, em hebraico parece. E aí eles fazem essa associação, vou falar que 666 é isso. Mas você vê, olha como tem imaginação. Vamos lá. Já viu essa ou não? Quando saiu o código de barra foi um negócio, né? Pronto, chegou. Estava aí. Passa próximo. Agora está ficando mais atualizado. Certo? Está o quadradinho escondido lá, você fala assim, ai. O que vai acontecer esse negócio? Vamos lá. Esse é o mais famoso, né, gente? Esse é o campeão de vendas. É o chip implantado que ninguém compra, ninguém vende. Vai lá. Alguma marca, na mão, na testa. Acho que tem mais um. Agora vira até artigo de propaganda, né? E as pessoas começam a simpatizar com o número. Tão simpatizar que teve um doido, esse faleceu já. Olha só, esse cara aí. Jesus de Miranda, um porto-riquenho, ele começou uma igreja chamada Crescendo em Graça. E as pessoas tatuavam nas suas mãos e nas suas testas 666. E tem igrejas desde o Brasil, 10 mil seguidores aqui no Brasil. Não sei em quantas igrejas, onde estão essa raça. Aí ele se chamava Jesus Cristo Homem, ele se chamava. Aí ele morreu. Aí a mulher dele agora é Jesus Cristo, eu não sei como é que eles falam, mas é Jesus Cristo Homem e Mulher, sei lá, é um negócio, agora ela seria a reencarnação, alguma coisa assim, e ela mantém o império dessa igreja. Mas você vê que as pessoas, voluntariamente, elas começam até se tatuar 666, cara. Você vê como é fácil essa produção, isso sem propaganda, né? Sem propaganda, só com esse doido falando alguma coisa, mas você vê como já existe muita especulação, o que seria, na verdade, essa marca. E se a gente usar daquele primeiro slide da gematria, que provavelmente era o que eles faziam, eu não poderia falar o nome do Ciro, porque se eu falasse o nome do Ciro, poderia trazer mais complicação para mim. Então eu vou pegar as letras do nome do Ciro dentro da gematria, e vou dar números para esse nome, e vai ter um resultado. E sabe qual é o número do Ciro? Quer saber ou não? Quer saber, Ciro? Tem um número? É 10, certo? Puxa saco. Sou mesmo. Então você tem um número, né? E o número que dá 666, e isso é um estudo mais recente, aponta sempre para Nero, né? O César, Nero, em hebraico, Neron Caesar, vai dar o 666. O que se entende, né, os estudiosos hoje entendem, é que isso é uma referência ao anticristo, e que ele seria esse personagem como um Nero revivificado, um Nero que virá e trará perseguição contra a igreja, que vai ser um absoluto afronto contra nós. O caso é que a Bíblia é muito clara, e tem gente que tenta espiritualizar, mas eu não consigo, porque o texto é muito claro, quem tiver a marca, quem não tiver, não compra e não vende. Não tem como não ser algo físico, real aqui, porque não compra e não vende. O que ela é eu não posso te dizer, e nem fique especulando. Um dia você vai saber. Quando apareceu o anticristo,
trazendo solução política e econômica, e a sua solução econômica vai envolver essa marca, seja o que ela for. O falso profeta vai puxar toda a adoração para esse anticristo. Ele é o cara, ele precisa ser adorado, ele é o solucionador, é o salvador da pátria. Se prostrem, aceitem a sua marca, porque é só assim que nós vamos ter solução. Aí você vai saber do que nós estamos falando, mas aqui existe claramente uma marca, na mão direita ou na testa, e esse número é o 666, que esconde um nome por detrás, que se for Nero, não é Nero de fato, mas alguém no mesmo intenção satânica de Nero, de queimar os crentes, mandar eles para as arenas e querer ser adorado como Deus. Eu quero partir para a minha conclusão e aplicação, porque quando a gente fala de falso profeta, você fala assim, ok, tudo bem, quando aparecer esse falso profeta, seja ele quem for, alguém como um cordeiro, mas fala como um dragão, alguém que vai levar a minha adoração para outra pessoa, que vai querer implantar uma marca, tudo bem, já estou aqui, ok, pastor, não faço mais esse negócio, conta comigo, estamos firmes. Mas nós tivemos vigília sexta-feira, nós tivemos uma vigília, e no meio das nossas orações, o pastor Gabriel trouxe uma meditação, e ele falou que o Espírito Santo tocou muito forte nele em relação a essa palavra, e eu falei, não vou desconsiderar, de forma alguma. Primeiro que o Gabriel é um homem de Deus, segundo que se for uma ação do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você. E ele trouxe uma palavra dizendo que adianta a gente pedir para corrupção acabar nesse país, se a gente aceita a corrupção dentro da igreja. E a corrupção que ele estava se referindo era em relação aos falsos profetas, e é bem o que cabe aqui no nosso texto. A igreja, ela está acostumada, ela clama por uma libertação de corrupção lá em cima, e temos que clamar mesmo, e fazer de tudo para que corrupção caia, isso não vem da parte de Deus. Mas nós não podemos também aceitar a corrupção no nosso meio, essa corrupção doutrinária e teológica. Os falsos profetas andam solta no nosso meio, e nós acostumamos com eles. Eu tenho recebido vídeos e vídeos, né, sobre pregações, gente, e ações do culto que você fica de cabelo em pé. Eu sempre compartilho com o Ciro, né, a gente acaba dando risada dos memes, mas a gente vê às vezes chorar, né, dessas coisas. Mas a gente aceita muito facilmente esses falsos profetas entrando, mesmo fazendo sinais e maravilhas, entre aspas, mesmo falando, parecendo um cordeiro, fazendo milagres e curas, mas quando ele abre a boca, ele fala como dragão, porque ele desvia a nossa atenção de Cristo e coloca a nossa atenção em outras coisas. Tira a nossa atenção de Cristo e coloca a nossa atenção nele mesmo, no profeta, no dinheiro, no status, no bem-estar, na solução dos problemas. Passa-se o olhar de Cristo para outra coisa, um falso profeta, e nós aceitamos isso. Congressos, livros são vendidos, congressos são feitos, tudo para que homens sejam vistos, homenageados, honrados. A atenção não é mais em Cristo, é neles. Aí fala ainda glória a Deus, é hipócrita miserável ainda, porque ele quer a atenção é para ele quer o bolso dele cheio, ele quer que o nome dele seja exaltado e visto. É isso que eles querem, e nós precisamos ficar atentos com os falsos profetas no nosso meio. Aceitamos ensinos apostólicos dos dias de hoje, os loucos atos proféticos, fantasias espirituais de viagens ao céu e inferno, e você acha que isso é real? Invenções de conversa de pessoas falando em língua, já viu isso? O cara com outro assim, vamos conversar em línguas, vamos? E eles começam a falar, zombando de algo que é bíblico e de Deus, achando que falar em línguas é isso. Vem cá, o outro, o outro, Cara, você não sabe, você não teme a Deus? Brincando com algo espiritual seríssimo, fazendo disso chacota, e eles acham tão sério. Falsos profetas que chamam atenção para eles, coachings da fé que vão querer fazer com que você se apegue no dinheiro e se apegue no bem-estar, na sua posição, de vez de se apegar em Cristo. Nós não podemos aceitar esses falsos profetas, não aceite. Não importa quantos membros tem a igreja deles, não importa o quão bem sucedidos eles sejam, não me importa se o ensinamento deles talvez vai trazer paz ao coração de algumas pessoas, tranquilidade. O que me importa é se o ensinamento deles leva a Cristo, leva você arrependido ao Salvador.
de falar assim: olha, eu nego a mim mesmo, eu me arrependo dos meus pecados e vou aos pés de Cristo servi-lo com todo o meu ser. Essa mensagem está levando a cruz, essa mensagem está encharcada do sangue do Calvário. Se não estiver manchada com o sangue do Calvário, não é o evangelho que você está ouvindo. Se a mensagem não tem o sacrifício de Cristo sendo derramado por você e levando você ao pó, ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento, você não está ouvindo o evangelho de Cristo. Falsos profetas assumem púlpitos para falar deles mesmos, das suas experiências, das suas conquistas. E nós temos que falar da conquista do Calvário, da conquista do túmulo vazio. É essa conquista que nós temos que falar, é essa vitória que tem que gritar nos pulmões desse povo de Deus. É Cristo Jesus. Então cuidado, porque o falso profeta, ele vem, e esse vai ser fácil de identificar, mas hoje em dia, está cheio deles aí ao nosso redor. Alguns às vezes batem aqui, sabia, né? Algumas vezes vêm aqui, querendo pregar aqui. Coitado deles. Porque assim, nós podemos ter muitas falhas, e eu quero falar isso com todo temor, mas nós vamos ser chato ao máximo, para que você coma as ovelhas desse rebanho, que é de Cristo, não é nosso, como um alimento puro, que é a palavra de Deus, e não como essa porcaria que estão dando aí fora. E esse é o nosso compromisso, é levar a palavra de Deus para você, Cristo e este crucificado e ressurreto. Nós não vamos abrir mão, nós vamos levar você para o caminho estreito, diante do Gólgota, e lá nós vamos se prostrar junto com você, em adoração, esperando até que Ele venha. Essa é a nossa mensagem. Nós não conseguimos falar de outra coisa, da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, do arrependimento dos pecados, da confissão, da mudança de vida, do novo nascimento. Esse é o nosso assunto, essa é a nossa conversa, porque esse falso profeta, ele vai apontar para outro, e não para Cristo, e os falsos profetas apontam para outro, e não para que se eles usam de Cristo, para o seu benefício próprio. Não, em nome de Jesus, abra os seus olhos, volte às Escrituras, confronte-as, vacine-se contra as heresias e os falsos profetas, porque quando ele vier, nós não adoraremos a sua imagem, nós não receberemos a sua marca, nós vamos ser fiéis até a morte, e receberemos o galardão de Deus, a coroa da vida eterna. Não vamos nos prostrar. Quer me marcar? Aqui você não marca não, filho, aqui eu tenho uma marca já, o Espírito Santo da promessa, aqui eu tenho uma marca, o Espírito de Deus vive em mim, nenhuma outra vai, e nós vamos permanecer assim. Se prepare, porque Ele vem, a marca vem, no meio do caos político e econômico. Você está vendo, como o pastor Ciro falou, nós estamos indo para esse trem. Se prepare e nós vamos estar preparados. Eu já vesti as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Senhor. A besta vem, mas ela vai encontrar eu dançando com o Cordeiro, e você também. É isso que ela vai encontrar, não vai encontrar alguém recuado não, nós vamos estar bailando com o Cordeiro, porque nós somos dele, e vamos até o fim, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Diante dos falsos profetas, queridos, se posicione, firme seu coração na palavra. Não vou me prostrar diante a esse anticristo que virá, e nem esses falsos mestres e anticristos dos dias de hoje. Não vou me prostrar, meu joelho só diante do Salvador Jesus Cristo, só diante do nome que está acima de todo nome. Deus, nós reafirmamos essa verdade nessa manhã. Nos perdoa se às vezes, por algum momento da nossa vida, nós colocamos a nossa esperança em outra pessoa, no marido, no esposo, nos filhos, no trabalho, em algum governante. Nos perdoe se fizemos isso. Deus, nossos olhos se elevam para os montes, e de onde vem o nosso socorro? E nós afirmamos, sim, nosso socorro vem do Senhor. Maranata, esperamos o Senhor. Sabemos da realidade do anticristo e o falso profeta que vem, mas nós sabemos da maior realidade de todas: o Senhor habita entre nós, o Senhor é o nosso Deus, somos marcados com o selo do Espírito Santo,
Fortalece a tua igreja, Deus, para que ela não seja seduzida pelo falso profeta, seja esses que estão vivendo no dia de hoje já, não deixe eles serem seduzidos pelo engano, não deixe eles serem seduzidos pela lábia de homens que fazem da fé o seu ganho de vida. Não deixa, Deus, preserva a tua igreja, Deus, cuida de nós, livra-nos nessa igreja de desviarmos, nem que seja 1 milímetro para qualquer lado que não seja o centro da tua palavra. Nos ajude, Deus, em nome de Cristo Jesus nós oramos nessa manhã. E se você veio aqui pela primeira vez, está nos visitando, você precisa tomar um passo em direção a Cristo Jesus, crer nele de todo o teu coração, se arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem do Salvador: se arrependam e me siga. Ele chamava ao arrependimento, a deixar tudo e segui-lo. Deixe os seus pecados na cruz do Calvário e siga o Redentor. Creia nele, confie nele nessa manhã. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E a vida eterna, ela é sua hoje, se você no teu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, e nos seus lábios você confessar que ele é o Senhor, a vida eterna é sua. Não paga, não se esforça, não se negocia, não se compra, não se vende, ela se recebe de graça, por causa do esforço, da obra, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Maravilhoso Redentor, sangue carmesim que nos limpa e nos torna mais alvos do que a neve. E nessa manhã, entregue tua vida a Cristo, confie nele e se arrependa e tenha a vida eterna. E aguarde junto conosco, e aguardamos, ó Deus, o grande dia em que tu virás. Estamos aqui, Deus, com as nossas vestes brancas, te esperando. Vamos dançar, Senhor. Ansiamos dançar contigo. Oramos assim em nome de Cristo Jesus.